Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da Lore do Futuro Sombrio do 40 mil. Só que hoje não vai ser tão sombrio, porque nós vamos falar dos caras mais legais do futuro, os Pele Verde. Então, você quer uma facção que mistura Mad Max com tiroteio, com soco, porrada e bomba? Então, é isso aí, nós vamos falar dos orcs do futuro. Here we go! E no caso, no futuro, os orcs funcionam quase como os orcs do fantasia, no sentido de eles terem várias subespécies. A diferença é que no futuro, conforme o número de orcs vai aumentando, eles começam a conseguir acessar uma certa parte da sua mente, uma parte muito rudimentar, que seria algo mais instintivo e permite que eles comecem a criar mecanismos de tecnologia mais e mais avançada até chegar ao ponto de viagens estelares. Além de que eles todos têm uma capacidade de criar uma certa energia no imaterial diferente, uma energia que não é nem benigna nem maligna, é uma coisa que a gente vai chamar de energia da WOG, porque quanto mais orcs se reúnem, mais essa energia aumenta, e essa energia também faz com que eles causem um frenesi nos seus soldados, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o certo é a gente começar com a origem dessas coisas. Eles provavelmente, segundo a mitologia dos elfos espaciais, dizem que os orcs foram criados pelos antigos, porque eles falam que os antigos criaram uma espécie de guerreiros de pele verde para lutar a sua guerra no céu. E provavelmente é isso mesmo, porque pela biologia deles não faz muito sentido uma coisa dessa evoluir de forma natural. Além de que os antigos adoravam mexer em espécies que tinham uma capacidade de moldar o imaterial, assim como a gente vê pelos elfos que tinham a capacidade de criar seus próprios deuses. E o caso dos Pele Verde é algo meio que parecido, só que ao contrário. Porque enquanto os elfos faziam essas alterações no imaterial e utilizavam poderes da mente voluntariamente, os orcs fazem de forma instintiva, sem nenhum tipo de capacidade de entender o que eles realmente estão fazendo. E isso faz deles imunes, aliás, praticamente imunes, às tentações dos deuses do caos, porque um orc só quer fazer aquilo que a cabeça dele quer fazer naquela hora. Ele não tem uma ambição, uma coisa maior, ele só faz porque ele é um orc. Simples assim. Eles são uma sociedade simples e com vontade simples de bater com uma coisa grande na cabeça dos inimigos. E é só isso que a gente pede deles mesmo. No caso, a biologia. Da onde vêm os orcs do futuro e como funcionam as suas subespécies? Inicialmente, a gente deve começar falando dos fungos. Assim como no fantasia, os fungos dos orcs são extremamente resistentes e vivem em qualquer caverna, buraco, coisa assim, e não precisam de muito para sobreviver. É comum também esses fungos existirem em asteroides, em espaçonaves abandonadas já há muito tempo, às vezes sem até uma pressão atmosférica na nave. Então, quando os orcs infectam um lugar com seus esporos, é muito difícil tu se livrar, porque esses fungos se espalham pelo mundo, liberando mais esporos e fazendo crescer mais orcs. Além desse crescimento rápido em forma de fungo, uma outra coisa também sobre a biologia dele. Acredita-se, porque os adeptos de biologia estudam essas coisas, que esses fungos e os próprios orcs, as criaturas mais evoluídas, nas suas células têm algas em simbiose, e é essa alga em simbiose que dá a eles a cor verde. E isso permite também que eles façam uma forma bem básica de fotossíntese, não o suficiente para fazer um orc adulto ou uma criatura maior sobreviver,
mas possivelmente como uma fonte secundária de energia, permitindo que eles vivam mais tempo em condições de total falta de recursos, para poder também manter eles lutando, se fosse numa guerra, sem uma linha de suprimento tão necessária. Assim. Então, provavelmente eles foram feitos pensando na sua habilidade de batalha e sobrevivência. Depois dos fungos, nós temos uma criatura tão inteligente quanto os fungos, que são os squigs. Os squigs é uma pequena bolinha de silicone com dentes afiados e um temperamento bem agressivo. Eles servem como rebanho para carne em viagens longas, eles servem como animais de estimação, eles servem como diversão de bordo, colocando duas para brigar, ou botando uma outra espécie menor de pele verde para fugir do squig enquanto ele está com muita fome. E eles também servem como pequenas bombinhas relógios para um pele verde particularmente inteligente que amarra bastante explosivos e solta ela correndo contra os inimigos para apenas ver uma explosão bem divertida e pedaços de seus inimigos para todos os lados. Após os squig, uma forma um pouquinho mais evoluída, que aí já tem o formato de um pele verde que você imagina, são os snotlings. Os snotlings são bem pequenos e fracos e costumam ser os fazendeiros dos fungos e os, no caso, não vou dizer exatamente pastores das squigs, mas eles cuidam dos rebanhos e são comidos de vez em quando. E os snotlings também servem como lanche de emergência caso a nave esteja fazendo uma viagem muito demorada e não tenha comida no processo, mas normalmente eles não são comidos vivos, eles só mais apanham mesmo. Os Gretchins. Os Gretchins são o seu Goblin do futuro. Eles são menores e um pouco mais destros, pouco, que os Orcs, então isso permite que eles sirvam como mecânicos nas partezinhas difíceis de alcançar da nave. Se tu tem uma conexão de energia que um Orc não consegue entrar, provavelmente um Gretchin consegue. Ou o Orc vai empurrar ele com tanta força que ele vai entrar de qualquer jeito, com ou sem o braço. Então eles servem como mecânicos e como auxiliares dos Orcs na maioria das atividades. Além de que eles também são extremamente agressivos e também gostam de bastante Daka. Daka é tiro, poder de fogo, na linguagem dos orcs. Então, eles são úteis tanto em batalha como uma unidade menor, mas, olha, contra os terrores que existem no futuro, tu não vai querer eles como tua linha principal. E eles são mais como auxiliares de um verdadeiro orc. E depois dos Gretchin, tu tem os orcs de verdade. Aí essas criaturas maravilhosas da natureza são puro músculo. Os seus órgãos internos é um coração bem básico e resistente, um estômago grande e um intestino potente que é capaz de digerir quase todo tipo de comida que o orc bota na boca. Seus dentes, eles costumam, é igual o de um tubarão, ele cresce e cai o tempo todo, porque a higiene dental não é exatamente uma prioridade na cultura dos pele verde. Então, como seus dentes estão sempre caindo de forma natural, ou a sua sociedade, o orc, quando tem um argumento, ele simplesmente pega o seu punho e bate na cara do adversário. E o adversário faz a mesma coisa até um deles desmaiar. E nesse processo vários dentes vão cair, mas beleza, agora o vencedor vai ficar mais rico. Porque essa habilidade deles de regenerar os dentes faz os dentes ser uma moeda de troca muito boa na tribo dos orcs. Porque se o orc tem bastante dentes na mão, é porque ele provavelmente retirou dos seus adversários e tu não vai querer dizer não para ele. Então eles usam os dentes como forma de moeda. E depois que cai, o dente também acaba apodrecendo e desaparece depois de um tempo. Eles não são eternos, o que mantém uma economia relativamente estável e uma inflação controlada, porque assim como novos dentes são formados, os antigos vão desaparecendo. Então, a sociedade dos orcs tem uma economia mais avançada do que tu consegue imaginar. Esses orcs do futuro. E outra coisa, o seu corpo ele é feito para ser resistente.
Por ser quase que puro músculo e seu coração ser bem básico, eles conseguem sobreviver a intensas lesões que matariam um ser humano, mas o orc não. É normal o orc sobreviver depois de uma batalha sem um braço, a mão do outro braço caída e uma perna arrancada e um pedaço do seu rosto queimado ou lesionado e vários fragmentos de bala e metal no seu tronco. Dá para arrumar se a gente tem a tecnologia. Eu vou falar um pouco mais à frente também dos médicos dos orcs. Mas no caso, o corpo deles é extremamente resistente e o orc pode sobreviver a feridas que você imaginaria que mataria qualquer coisa. Além de que seus órgãos internos, por ser bem básicos, é difícil tu acertar eles com um dano grande o suficiente que não possa ser consertado. Mas dá para matar um orc sim, apesar deles serem bem resistentes. E o seu crânio, a parte frontal, é quase tudo mandíbula e uma camada bem grande de osso para ser resistentes a pancadas. Além dessa mandíbula enorme e esse osso mais forte, os orcs também possuem uma força que assim, o pessoal de Catachan teria assim, inveja, porque eles conseguem carregar coisas enormes de 200, 300, 400 quilos como se fosse um brinquedo. Então, olha, a força física do orc deve ser reconhecida. Cuidado, não chegue perto. Eles são agressivos e costumam levar objetos muito pesados que eles gostam de bater em quem está perto. Depois dos orcs, a gente vai falar agora do desenvolvimento social. Então você já entendeu como funciona a parte biológica dessas criaturas. Uma coisa só que eu não comentei na parte biológica é que os ossos dos orcs, eles são bem resistentes, porém flexíveis. Então é muito difícil tu quebrar o braço de um orc com uma pancada. Tu ia precisar de um tiro ou uma explosão para fazer isso. Vamos supor, o orc bate em um veículo a uns 120 por hora contra uma parede. É provável que os orcs não vão morrer nessa colisão, porque os seus ossos não vão quebrar. Eles vão só bater e a parte elástica de dentro deles consegue manter eles ainda inteiros. Apesar dessa flexibilidade, os ossos deles também são bem fortes. E no caso, o desenvolvimento social. Você achava que eu não ia falar de sociedade orc porque não combina, né, cara? Mas existe sim um desenvolvimento da sociedade em geral. Aqui o que eu quero falar é sobre a espécie, como ela funciona e como ela evolui. De selvagens que botam pedras em gravetos para cortar árvores para fazer fogueiras, até o ponto de viagem espacial e tecnologias que parecem ser impossíveis, e porque são mesmo, para os olhos das outras espécies. Como eles desenvolvem essas tecnologias e a sua espécie consegue ao ponto de ameaçar outras facções do futuro, como os tiranídeos, o Império e coisas assim, com uma capacidade destrutiva maciça. Como eles conseguem e de onde vem isso? Quando uma tribo de orcs é muito pequena, digamos, uma nave caiu num planeta e essa nave ficou isolada ali. E nesse local apenas uns 5, 6 mil orcs vivem nessa região que sobreviveram à queda. Desses 5, 6 mil orcs, eles vão evoluir, eles vão voltar a uma era mais passada, onde eles sobrevivem com as coisas que eles acham no ambiente, caçando, coletando e batendo nas coisas, com qualquer objeto que eles tenham próximos. Nesse caso, os orcs selvagens são orcs como se fosse das cavernas. Os outros orcs civilizados olham para esses caras e chamam eles de garotos selvagens. Esses garotos selvagens são os orcs que se perderam e não entendem direito as coisas, porque eles instintivamente, quando tem um número pequeno de orcs, voltam para essa fase mais agressiva, violenta e que vive da natureza, mais de sobrevivência. E esses orcs
são extremamente chatos de se livrar. Vários mundos imperiais, o que conseguiram parar um ataque dos orcs, são infestados por esses orcs selvagens, porque os sobreviventes instintivamente ficam em florestas ou locais de difícil acesso e as tribos vão crescendo aos poucos, e quando tu tenta enfrentá-los, eles são muito agressivos e eles conseguem transformar o seu ambiente em armas, e pela própria fisiologia do orc ser muito resistente, é perigoso até para um batalhão imperial com armas a laser e com a artilharia. Então, caro guarda, eu espero que você atire bem e que sua arma tenha um modo de sobrecarga. Porque para te matar um orc com uma arma laser, é legal botar ela no modo sobrecarga. Só não fala isso pro pessoal do Adeptos Mecânicos, porque eles acham que isso estraga a arma, e estraga mesmo, mas tu faz um buraco bem maior e é mais provável que tu vai derrubar um orc desse jeito. Então, os orcs selvagens é isso, são os orcs que ficaram separados e vivem em menor número em regiões assim, depois de uma invasão, ou que ficaram perdidos dos outros orcs. Conforme o número de orcs vai aumentando, porém, eles vão... outra coisa também, todas as sociedades de orcs têm os nobs. O que é um nob? O nob seria uma tradução ou um uso da linguagem humana para nobre. Então, esses aqui são os orcs mais fortes, mais agressivos, que mais têm dentes na sociedade, porque eles são os mais agressivos, então eles vão conseguir mais dentes. E eles também conseguem comprar os melhores equipamentos disponíveis. Em todos os tipos de sociedade dos orcs, tu vai ter essa diferença. Os maiores e os mais fortes são os nobres, que seria nobres na nossa tradução para a linguagem humana, e eles conseguem o melhor equipamento porque eles têm mais dinheiro, e como eu falei, tu não vai dizer não para um orc que já tirou os dentes de todos os outros orcs que ele encontrou, porque senão tu vai perder os teus também. Então é melhor aceitar o dinheiro e entregar o equipamento para ele. E esses caras costumam usar armaduras muito fortes, e eles só perdem em tamanho para os chefes. Quando a sociedade continua se desenvolvendo e crescendo e crescendo e crescendo, e mais orcs estão juntos, eles vão tendo uma conexão subconsciente. Essa conexão subconsciente faz desenvolver orcs cada vez maiores. E geralmente de um desses nobres aqui, que são já maiores e mais fortes e mais bem equipados, se desenvolve um chefe. O chefe é quem manda na tribo. O chefe ele é o maior, o mais forte e o mais poderoso orc da tribo. E o chefe, quando ele fica tão agressivo e grande, ele começa a conduzir os outros orcs por, como eu falei, uma conexão subconsciente, uma coisa meio que imaterial. E essa forma subconsciente de conectar com os outros faz com que mais e mais orcs comecem a se unir. E por ser mais forte e maior, ele vai começar a conquistar outras tribos também. Porque o outro chefe não é tão grande, quer dizer que ele é mais fraco e mais incompetente. Então a gente tem que seguir o chefe maior, mais agressivo e mais forte. Então quanto mais derrotas esses chefes vão conquistando, maior eles vão ficando. Eu não comentei. Na biologia do orc, eles crescem com base em adrenalina. Conforme eles lutam e ficam agressivos e a tensão de uma batalha e antes da batalha faz com que o seu corpo libere adrenalina. Isso dá a eles um certo prazer, alegria, e o seu corpo vai crescendo. Existe um limite até onde ele pode crescer da parte interna, quando eles lutam entre si ali na tribo, porque os orcs estão sempre se brigando e sempre se batendo, é um ciclo de ódio vicioso ali. Mas conforme eles vão crescendo, tem um momento que só essas lutas mais internas não faz o orc crescer mais. Aí ele começa a querer procurar inimigos de fora, e é nesse momento que ele vira um boss, porque ele começa a juntar os outros
para enfrentar lutas cada vez maiores. E ele começa a chamar os outros orcs e os outros orcs começam a segui-lo, porque essa força, essa agressão, essa vontade de procurar uma luta é algo que começa a afetar a cabeça dos outros orcs e todos eles vão junto com ele para uma luta maior. Então, pequenas desavenças ou conflitos tribais que existiam antes não importam mais. O que importa é juntar todos os boys e enfrentar um inimigo poderoso, porque é isso que os orcs querem. Isso está engravado na cabeça deles e assim, eles já se desenvolvem para isso. Conforme esses orcs vão se desenvolvendo também e começam a aparecer Tech Boys, ou garotos da tecnologia, e Weird Boys, que são garotos estranhos. O que são essas duas subformas dos orcs? Eu falei antes que eu ia falar dos doutores, né? Os doutores dos orcs, esses aqui também são uma das espécies especiais que vão aparecendo conforme os orcs vão crescendo. Os docs, ou garotos da dor, eles vão, assim, esses aqui são uma mistura de cirurgião louco com médico de emergência que os orcs são obrigados a ir quando o seu corpo está muito, mas muito mutilado. Nenhum orc normal iria procurar um desses aqui por coisas pequenas. Muitas vezes, vamos supor, ele perdeu a mão por uma explosão de uma granada. Ele vai tentar pegar a mão e pregar ela de volta no lugar, ou botar com um grampeador assim e tentar colocar de volta. O corpo do orc é tão resistente que muitas vezes ele consegue regenerar a mão ali quando ela gruda de volta. Porém, se a mão dele foi totalmente destruída e ele precisa de uma mão para poder segurar um chopa maior, ele vai ser obrigado a procurar um doc. O melhor nome para eles é Garotos da Dor. Garotos da Dor é muito divertido. E quando ele chega nesse serviço, muitas vezes arrastado pelos outros orcs, porque ele está completamente inconsciente, todo destruído, ou arrastado pelos Snotling e os Gretling, que são os assistentes desses caras aqui, ou quando o próprio Doc vai procurar as suas cobaias no campo de batalha e vamos supor o orc perdeu a perna e não consegue correr mais rápido que ele e ele vai dizer não e tentar fugir, mas ele vai ser pego para a cirurgia, porque os Pain Boys, eles consertam qualquer coisa com cirurgia. Se tu for lá com uma dor de dente, tu vai sair com um braço biônico. Então por isso que os orcs evitam esses caras. Eles adoram fazer umas cirurgias experimentais que na maioria das vezes dá certo, na maioria das vezes. Coisas como botar próteses biônicas, como botar placas de metal ou implantes nos olhos, no cérebro. Eles tentam até hoje conseguir fazer o transplante cerebral entre uma Squig e um orc, mas infelizmente esse aí ainda não deu muito certo. Mas eles não vão deixar de tentar. E eles vão também fazendo no orc vários melhoramentos. Coisas como garras de poder, coisas como, assim como eu falei antes, um braço biônico com várias armas embutidas. Então, tudo que eles fazem é pelo bem do seu paciente, né? Porque eles querem que o orc fique melhor para brigar. Então, esses mal agradecidos ainda querem fugir. E tu paga o serviço deles com dentes. Se tu não tiver dentes para pagar, não se preocupe. Ele provavelmente vai arrancar eles da tua boca enquanto tu ainda está acordado. Outra coisa também interessante é que eles têm uma forma de anestesia. Quando a sociedade dos orcs é pequena e ainda mais selvagem, a anestesia é bater com um objeto forte, um objeto pesado na cabeça, até que o orc entre em coma e aí ele consegue fazer a cirurgia tranquilamente. Outro jeito, conforme a sociedade vai evoluindo, eles começam a utilizar remédios e substâncias que mantêm o orc sedado e vivo por mais tempo, permitindo que eles façam as cirurgias com mais tranquilidade e possam aumentar o número de implantes que eles colocam nos orcs.
Mesmo assim, mesmo depois de desenvolver a sociedade e começar a utilizar a tecnologia mais avançada, eles continuam batendo na cabeça com força, porque assim, hábitos são difíceis de perder, né, gente? Então, nada como uma anestesia com porrete. Esse aí sempre funciona. E agora sim, esses aqui eu estou falando agora das espécies diferentes de orcs que vão aparecendo conforme a população deles vai crescendo e conforme a energia da briga, a energia da agressão vai aumentando. A gente vai chamar essa energia de poder da WoG. E existem alguns orcs que vão começar a aparecer conforme a tribo vai crescendo, 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 que conseguem acessar mais esse poder. Esses são os garotos estranhos. A maioria desses garotos estranhos, Weird Boys, não consegue chegar à idade adulta, porque quando tem qualquer coisa violenta dos Pele Verde, eles começam a conduzir do outro lado, no imaterial, uma energia poderosa, que é um tipo de magia que a gente vai chamar de poder da WoG. É uma energia psíquica inconsciente. E esses Weird Boys, eles conseguem acessar essa magia, só que de um jeito que eles não queriam acessar. E eles vão precisar soltar essa energia acumulada de algum jeito. Quase todos esses ficam meio loucos porque eles veem as coisas do imaterial. Então eles veem Gork e Mork, eles veem os demônios, eles veem um monte de coisa esquisita lá do outro lado, e isso deixa eles meio transtornados. E eles precisam estar sempre se mexendo, correndo, pulando para tentar gastar aquela energia da WoG acumulada. Mas digamos que dois orcs têm um argumento civilizado, porque um diz que pegou o dente do outro. E aí eles começam a se bater. Essa agressão entre dois orcs vai produzir a energia no imaterial. E ela começa a ser absorvida por um Weird Boy, esse garoto estranho, que está perto desse conflito. E essa energia ele vai ter que soltar, como por exemplo uma bola de energia que vai destruindo tudo no caminho. Ele precisa fazer isso, senão essa energia vai acumular, 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 até o ponto da cabeça dele estourar. E se a cabeça dele estoura, geralmente vários orcs que estão próximos também vão morrer, porque eles têm uma conexão assim subjetiva, assim da parte, como eu vou te falar, é como se fosse o nosso inconsciente. Eles têm essa conexão no imaterial. Então, quando um Weird Boy estoura, vários outros orcs que estão perto também podem estourar. Os orcs não gostam de ficar muito perto deles por motivos óbvios, mas os senhores da guerra ali, os war bosses, eles entendem que tu pode utilizar eles para destruir linhas inimigas e os seus poderes psíquicos não são fracos, mas eles são meio que incontroláveis às vezes, então eles são uma ferramenta perigosa. É um explosivo que pode estourar na tua mão ou no inimigo, mas eles são um mago dos orcs, os Weird Boys. E além desse poder do imaterial, eles também vão aparecendo em maior e maior e maior número conforme a violência e a agressão dos orcs vai aumentando e o seu número vai crescendo, crescendo, crescendo. Se lembra que antes eu falei que tinham 5.000 que sobreviveram, digamos, a uma queda e aí ficaram numa sociedade selvagem? Aqui tu teria, digamos, 500.000. E aí eles começam a aparecer e depois de ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de orcs, aí começa a aparecer uma coisa ainda mais interessante que os Weird Boys, os Mech Boys. Os Mech Boys são os mecânicos. Na sociedade mais selvagem dos orcs, os mecânicos seriam os que fazem as armas de pedra e pau. Assim, eles vão fazer um chopa grande com uma pedra grande e um pedaço de madeira grande. Só isso. Conforme a sociedade vai aumentando em números e mais orcs vão se conectando a essa energia subconsciente e um chefe maior e mais agressivo vai aparecendo, o que acontece? Esses Mech Boys vão começando a acessar conhecimentos que estão no DNA e no subconsciente dos orcs. Eles nem sabem por que ou como eles fazem isso, mas eles começam a desenvolver coisas como
armas de fogo, depois começam a desenvolver motores, rodas, veículos simples como caminhões. E depois eles vão começando, conforme a sociedade vai crescendo e ficando mais e mais agressivas, eles vão desenvolvendo robôs, tanques e outras coisas maiores, até o ponto de eles desenvolverem grandes mechs, que são como robôs de batalhas enormes, que são meio que um símbolo dos deuses deles, que são Gork e Mork. E conforme a sociedade vai aumentando, aí eles vão desenvolvendo até coisas enormes, como espaçonaves. E isso acontece porque eles têm o conhecimento que eles precisam dentro da sua cabeça, só que eles não têm o acesso a ela conscientemente. É uma coisa subjetiva. Mas eu vou falar mais deles conforme eu vou falando da tecnologia aqui para frente. Mas eu quero que tu entenda conforme a sociedade dos orcs aumenta em número e violência, mais e mais desses orcs especiais vão aparecendo e melhor eles vão ficando e maior a sua tecnologia. E existe um subgrupo dos Pele Verde que é o culto da velocidade, que eles têm a necessidade de velocidade. Esses caras adoram correr, adoram máquinas rápidas. Conforme a sociedade vai evoluindo e vai crescendo, eles vão criando veículos rapidíssimos. Coisas como motos, carros de corrida blindados com um monte de armas para fazer mais daca, aviões caça, tudo que é rápido e divertido. E esses caras sabem que quando tu pinta alguma coisa de vermelho, ela corre mais rápido. Ah, eu não falei disso até agora, então eu preciso comentar. Os Pele Verde, como eles têm esse acesso subconsciente ao imaterial, quando eles acreditam em alguma coisa e muitos Pele Verde acreditam na mesma coisa, isso começa a se transformar em uma regra. Esse é o poder da crença deles, porque tudo que consegue alterar o imaterial em grande quantidade começa a afetar o mundo real se tu tiver orcs suficientes para isso. Provavelmente isso foi um design dos próprios antigos para permitir que os orcs criassem armas mais poderosas capazes de derrotar os seus inimigos. Que aqui eles estavam enfrentando necrons e malditos vampiros de estrela. Então eles iam precisar do máximo que eles puderem lançar contra os inimigos. E só um orc forte com machado não ia dar certo. Precisa de uma tecnologia. Só que para eles poderem se desenvolver com qualquer coisa, eles devem ter feito isso para que eles consigam influenciar o meio ao seu redor. E como funciona essa crença dos orcs? Digamos que os orcs acreditam que o seu chefe é poderoso. Isso faz o chefe ficar mais poderoso. Os orcs acreditam que tal lugar é amaldiçoado. Tal lugar fica amaldiçoado conforme mais orcs aparecem. E isso aí começa a dar um problema se tu elimina vários orcs. Se aquele número de orcs vai reduzindo, a sua influência no imaterial também vai reduzindo, até o ponto de que esse poder de influenciar a realidade começa a falhar, e mais dessas máquinas vão dando problema ou essas coisas não vão mais funcionando. Então o melhor jeito de tu lidar com os orcs é reduzir os seus números, porque em pequenos números a tecnologia deles não funciona. Outra coisa interessante é que eles acreditam que dependendo do jeito que tu pinta as coisas, isso influencia o funcionamento delas. O vermelho faz as coisas ficarem mais rápidas. O azul dá sorte. Assim, o preto é mais resistente. Não faz nem muito sentido. Mas na ideia deles, as cores que tu pinta as coisas fazem elas funcionar de uma forma diferente. Ah, e não é só pintar de vermelho não. Tu tem que botar uns desenhos de foguinho e uns raiozinhos. Que aí sim, o negócio vai que vai, numa velocidade muito maior. Essa é a sociedade dos orcs e o jeito que eles afetam a realidade, com essa capacidade deles de influenciar o imaterial de um jeito, de uma crença subconsciente. Então, se um orc diz uma coisa, aceite, cara, porque ele realmente acredita naquilo ali, e se tu contrariar ele, ele provavelmente vai arrancar os teus dentes.
E beleza, vamos continuar. Ok, agora a sociedade cresceu, a sociedade ficou grande, a sociedade ficou enorme e o chefe também cresceu. Conforme os orcs vão aumentando e desenvolvendo mais tecnologia, o chefe vai ficando um monstro. E esse chefe deles começa a querer dominar mais lugares, mais mundos, mais dentes, mais luta, e ele começa a influenciar os seus tech boys, Mac boys, quer dizer, os garotos da tecnologia ali, desculpa, os garotos mecha, seria a tradução correta, mas é que eu gosto de chamar eles de garoto da tecnologia. Eles começam a influenciar eles, gentilmente ameaçando esfolar eles vivos se eles não conseguirem achar uma briga maior para ele. Então, eles vão começar a desenvolver coisas para agradar esse chefe um pouquinho mais agressivo. E, para começar, uma maldita WOG. O que é uma WOG? A WOG é essa guerra interplanetária onde centenas de tribos de pele verde se unem, onde milhões deles vêm numa onda verde que destrói tudo no seu caminho, com poder de fogo superior, agressividade e números acima do que tu pode contar. É possível que os Pele Verde cheguem a ter números maiores que os próprios tiranídeos, porém eles normalmente são desorganizados e é necessário que um War Boss, um chefe de guerra, seja muito poderoso para unir um grande número desses Pele Verde numa dessas seria cruzada dos Pele Verde contra qualquer coisa. E quando eles conseguem juntar esse número gigante, começa a aparecer umas tecnologias que seriam impossíveis de acontecer. Coisas como os Tompas, os Gargans e os Mega Gargans. Essas coisas impossíveis deveriam, de ser destruídas pelo próprio peso. Eu ia dizer implodir, mas implodir é explodir. Mas elas deveriam ser. Não tem como isso aí andar. É impossível. É muito pesado. Não faz sentido. Mas os orcs acreditam que elas funcionam. E tem tantos, mais tantos orcs que essas coisas funcionam. Então é um bando de pedaços de metal todo colado junto, com armas enormes e motores e reatores que não deveriam fazer esse negócio andar, mas eles fazem esse negócio andar. Os mecânicos ficam loucos com essas coisas e os orcs enfiam o máximo de armas que eles conseguem em todo o parte. E por algum motivo essas coisas, apesar de tu olhar para ela e parecer um bando de sucata tudo junto, elas andam e são extremamente destrutivas pela quantidade de armas de fogo que os orcs conseguem enfiar dentro delas. Então quando tu vê uma dessa aí vindo na tua direção, olha, espero que você esteja no batalhão de tanque, foque todos eles nisso aí e destrua. Quando tu destrói uma dessa, por outro lado, os orcs vão perder um pouco aquela energia da WOG, porque essas coisas, além de enormes, são para eles sagrados, porque são meio que um símbolo dos deuses do Pele Verde, o Gork e o Mork, que são coisas grandes, agressivas e geralmente pintadas de verde, mas pode ser pintada de qualquer cor que tu quiser. Então eles olham para isso aí e pensam, nossa, nosso Deus deve ser assim, porque é pesado, forte e agressivo. E quando isso aí é destruído, eles perdem um pouquinho aquela força e crença que vai dar certo esse ataque e aí começam a se dispersar. Então é um jeito bom de tu quebrar a moral dos Pele Verde. Só que é difícil, porque como eu disse antes, isso aqui não era nem para funcionar. Não tem muitos pontos fracos nessa coisa, mas tudo der certo vai arrancar uns 2 braços, talvez causar uma reação em cadeia nos explosivos que estão dentro e detonar esse negócio com um bando de Pele Verde que estava aí dentro junto. Mas assim, não conte com a sorte e espero que você tenha muitos tanques para poder focar os tiros nisso aí. Além disso, eles também conseguem fazer espaçonaves. As espaçonaves dos orcs são assim, uma coisa misturada de ingenuidade, roubar naves de outras facções e levar a batalha aonde o inimigo está. O difícil de defender contra os orcs é quanto mais tu luta contra eles, mais eles vão querer lutar contra ti.
Tu até pode derrotar eles agora, mas se tu não levar pro ataque e eliminar os seus números, eles vão voltar com mais e mais e mais orcs e tecnologia maior e maior e maior, até eventualmente superar qualquer defesa, porque o orc não entende medo, ele só entende a luta, ele quer lutar, é isso que ele nasceu para. Claro, se o negócio der muito errado, eles vão fugir para lutar outro dia, mas o normal do orc é acreditar na sua própria indestrutibilidade e lutar com uma força incrível. E quando muitos deles estão juntos, eles vão ter esse poder da WoG e causar o máximo de destruição. E você não deve subestimar a sua tecnologia, que parece um monte de parte colada junto, porque ela é um monte de parte colada junto, mas ela funciona, porque os orcs alteram a realidade utilizando uma forma básica do poder do imaterial para fazer essas coisas funcionarem. E uma nave orc, ela adora lutar de perto, com canhões enormes, com invasão, tipo que os orcs gostam de chegar e invadir a nave inimiga, e aí contra a tripulação os orcs geralmente têm vantagem por seu tamanho e por espaços confinados. Tu não tem muito como atirar nele antes dele chegar perto de ti com um machado enorme e te cortar no meio. Então eu não invejo o trabalho da Marinha Imperial de ter que lidar com essas coisas, mas você seria inteligente de não subestimar os orcs. Eles são muito mais agressivos, fortes e resistentes do que tu imagina. E o Império não subestima, ele não deixa chegar nessa parte aqui, porque a gente sabe como os orcs funcionam e como é que tu deve lidar com eles. Tu deve tentar, ou eliminar os chefes maiores. Se tem um chefe que está crescendo muito, juntando várias tribos ou coisa assim, o ideal é que tu mande um assassino imperial que consiga eliminar esse chefe. Eliminando esse chefe, as tribos vão começar a brigar entre si e se separar. Ótimo, uma coisa a menos para se incomodar. Outro jeito de lidar com eles é os adeptos Astari, os super soldados, de vez em quando fazem campanhas punitivas para matar vários orcs, que aí reduz os seus números e não deixa chegar nesse ponto. Outro jeito também é quando eles começam a fazer essas naves espaciais, um ataque decisivo da marinha para destruir as naves e bombardear o planeta e queimar o máximo de orcs lá embaixo, ia ser ideal se tu conseguir descobrir elas no início. Então, nos planetas dominados pelos orcs, existem várias estações de radar e coisa assim, para tentar descobrir se eles estão se aglomerando muito em um ponto só. Quando isso acontece, o Império age de uma forma preventiva para evitar que eles venham para uma WoG. Porque quando eles vão para uma WoG, é difícil tu parar essa onda verde e muito provável que vários mundos vão queimar ou ser pilhados ou dominados pelos pele verde. Então é muito mais fácil tu eliminar o mal pela raiz. Eu ia dizer o fungo pela raiz, mas o fungo pela raiz não dá, né? Então o fungo pela hifa, que tu corta a hifa do fungo e o fungo morre. Mas é isso. Então eu espero que você tenha entendido que os orcs do futuro, quanto maior o seu número, maior o seu poder. E quanto maior o seu número, mais forte o chefe da tribo. E o chefe da tribo vai crescendo e incentivando os outros orcs a fazer o seu trabalho melhor. E os outros orcs especiais vão aparecendo em maior número, maior número e maior número, até o ponto de eles chegarem numa WoG. E para evitar isso, tu tem que ou cortar a cabeça matando o chefe, ou eliminando o número deles, para que esse chefe não consiga mais transmitir aquela energia tão poderosa. O ideal é os dois, matar o chefe e matar um grande número de orcs no processo. Mas isso é mais fácil falado do que feito. O ideal é que seja feito por super soldados, porque vai precisar de vários batalhões da guarda para lidar com essas coisas. Então um ou dois capítulos de super soldados conseguem fazer isso muito mais fácil com economia de recurso do que assim os 2 milhões de soldados da guarda. Mas é isso, vejo vocês na próxima. Lembre-se de escovar os dentes porque os nossos não regeneram. Tudo de bom e o Imperador protege.